encerraria a pesquisa científica do tecido. Surgiram muitas teorias dizendo que os testes podiam estar errados, porém poucos cientistas se convenceram disso. Cientistas acreditam que os testes de Turing são definitivos. Aí o microbiólogo Dr. Garza Valdez anunciou uma descoberta importante. Uma camada que ele descobriu nas fibras do tecido causadas por bactérias que poderiam distorcer a datação pelo carbono. Em 1996, ele testou algumas fibras do sudário e encontrou camadas suficientes a ponto de deturpar consideravelmente o teste de datação. O físico Dr. Harry Gove é o inventor da moderna técnica de datação pelo carbono. Esta contaminação por bactérias é uma coisa da qual as pessoas que fizeram a datação pelo carbono não estavam cientes. Na verdade, acho que ninguém sabia disso até que Garza Valdez descobriu esta possibilidade. Mesmo que eles estivessem cientes, os procedimentos para a limpeza que eles usaram não eliminariam o problema de forma que eles não poderiam ter feito um teste absoluto e inequívoco do material do sudário. Com esta dúvida sobre a datação pelo carbono, os cientistas agora estão na ativa procurando uma forma de separar a camada bioplástica do linho original. Quando se conseguir dominar o processo de separação da celulose da camada bioplástica, aí acho que estaremos prontos para submeter o sudário a outro teste de datação pelo carbono. Mas se a proposta vai ser aceita, ainda não é uma certeza. A respeito da datação pelo carbono, há mais um fator que, se provado, derrubaria definitivamente os resultados: a radiação. Se o que os físicos me disseram está correto, é uma imagem projetada. E, em outras palavras, é quase como se o corpo estivesse flutuando no meio do pano e todas as projeções viessem de ângulos diretos para o corpo. Esta imagem fica em linha direta com o corpo, que está paralelo à gravidade. É uma coisa tão diferente que tem que ser explicada pelo fenômeno da radiação. A radiação pode ser a única forma de explicar descobertas recentes de que a imagem é como um raio-x que revela estruturas internas do corpo. Estamos vendo os ossos, os metacarpos aqui. Ainda mais intrigante é quando passamos para a área do pulso. Fazendo a sobreposição e focalizando, podemos identificar aqui os ossos do pulso específicos do sudário de Turing. Vemos características do esqueleto na profundidade do corpo que combinam com um tipo de emanação de raio-x. Assim, para nós, a imagem, além do contato direto do sangue, é basicamente formada por esta incrível e única ocorrência de radiação. A superposição do crânio sobre a face do sudário revela estruturas internas com uma nitidez incrível. Estamos vendo imagens de dentes aqui. Ao sobrepor e focalizar esta região, podemos ver no sudário os dentes, incluindo as raízes. E qual é a fonte da radiação? Alguns pesquisadores acham que tem a resposta para isso também. Acredito que esta imagem está no tecido por causa da transformação que ocorreu durante a ressurreição. O corpo foi transferido de um meio para um outro e, com isso, deixou um rastro. E foi este rastro de partículas irradiando do corpo que marcou a imagem no sudário. É por este motivo que temos o efeito tridimensional no caso. O que causa isso eu não sei, e muito menos como essa energia emana de um corpo. Nunca vamos saber se a imagem no pano é de Jesus. No entanto, a fascinação com respeito ao tecido é que ele nos liga a todos com uma morte. A morte de uma pessoa. Este sudário simboliza a continuidade da vida após a morte. Existe um mundo depois da morte? Qual é o significado do sudário? Eu não acho que ele seja essencial para a fé de alguém. Mas no mesmo capítulo 20 do Evangelho de João, que descreve a descoberta da tumba vazia, também temos a história do ceticismo de Tomás.
Acho que ainda há uma porção de pessoas no século XX cujos certificados de nascimento espiritual são do Missouri. Vocês têm que me mostrar. O que manteve a minha atenção estes anos todos foi o mistério da coisa. Eu sinto que há indícios no sudário que ainda não foram descobertos. Ainda não foi evidenciada e esclarecida para o povo a verdadeira história do sudário e como ele veio a existir. Eu sabia que as pessoas iriam fazer muitas perguntas, como, por exemplo, se eu tinha grandes experiências religiosas. Aí eu me sentei por volta das 3 horas da manhã. Tudo quieto, não havia ninguém por perto. Eu olhei para o sudário e disse: bom, como você se sente? O que você sente? Não, eu não tinha muita experiência religiosa. Eu não tinha mesmo. Mas uma coisa não parava de penetrar na minha mente. Era o olhar para o rosto em oposição ao corpo. O rosto tem uma aparência muito serena e muito cheia de paz. O corpo está muito maltratado. Na verdade, os dois não combinam entre si. Nossa equipe gastou centenas de milhares de horas e o tempo todo sempre se lembrando de que o nosso objetivo principal era determinar como a imagem tinha sido formada, mas não chegou a uma conclusão. Não conseguimos responder esta pergunta. No fundo, podemos dizer o que a imagem não é, mas não temos condições de dizer o que ela é. A teologia não deve entrar em conflito com a tecnologia. A razão nunca poderá provar a divindade de Cristo. A ciência não pode fazer uma afirmação teológica. No máximo, ela pode dizer que o pano provavelmente embrulhou o histórico Jesus de Nazaré. Mas a pergunta que a teologia formulou é: quem você diz que eu sou? Nenhum laboratório científico pode responder isso. Continua por conta de cada um rever as provas e decidir por si mesmo o que o sudário de Turim, na verdade, é. O sudário de Turim me impressionou mais do que qualquer outra coisa na vida. Ele manteve minha atenção total durante mais de 20 anos. E eu não terminei até o momento. Acho que ele vai ser o meu maior objeto de estudos pelo resto da minha vida.